Futuros servidores do município de Montes Claros, aqui Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Crê que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará a sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui para uma dica sobre a lei. Olha, a dica é sobre a lei número 3.177, de que ano? De 2003. Essa lei trata justamente do Código de Ética Profissional de vocês que estão aí do outro lado, que serão futuros servidores públicos do município de Montes Claros. Antes de iniciarmos a tratativa sobre esse Código de Ética, já quero logo lhe convidar para fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Isso, nessa lista de transmissão você vai receber dicas sobre a legislação para o seu concurso. Então me chame no meu WhatsApp, 91982309873, repetindo, 91982309873. Não menos importante, me siga no Instagram, dou dicas por lá também, e você fica sabendo dos materiais que vou montar por lá. Underline, Valnei Oliveira, maratonas, com outros professores parceiros de português, de informática, entre outros assuntos. E também, não menos importante, no meu site você vai encontrar lista de questões sobre essa lei, lista de questões também sobre o RJU de vocês e, na verdade, lista de questões referentes à legislação e outros materiais para o seu concurso. Então, não esqueça de olhar a plataforma do meu site, lá o que lhe interessa. Aqui você pode comprar no Pix, no cartão de crédito ou no boleto bancário, tá bom? Vamos lá. Olha só, o artigo 1º desta lei, a Lei 3.177 de 2003, fala que os servidores do município de Montes Claros observarão no exercício de suas funções os padrões éticos de conduta. Então, marque essa palavra que é muito importante, tá? Você, sendo servidor do município de Montes Claros, você tem que observar os padrões éticos da conduta. Olha só, padrões éticos da conduta, tá? Padrões éticos da conduta. E olha só, a elas inerentes, certo? Ou seja, a elas o quê? As suas funções, visando preservar e ampliar a confiança do público olha essas palavras, no quê? Na integridade, o que mais, professor? Na objetividade e também na imparcialidade da administração, tá? E na imparcialidade quando você for servidor do município de Montes Claros. Então, veja bem, você sendo servidor do município de Montes Claros, você tem que observar os padrões éticos da conduta. E você sendo servidor do município de Montes Claros, você também tem que agir na sua função como servidor público de forma íntegra, na integridade, tem que agir na objetividade, ou seja, não na subjetividade, ou seja, no serviço público você não faz da forma que você quer, como você quer, para quem você quiser, da forma que bater na sua cabeça, não. Você vai agir na objetividade, o que é pautado na lei. Você já ouviu falar nisso lá dos princípios explícitos do artigo 37 da Constituição Federal, lá tem a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, que você, como agente público baseado no princípio da legalidade, só pode fazer o que a lei autoriza ou o que a lei determina. Então, a regra é, quando você praticar um ato como agente público, e a pessoa fala, mas por que você fez isso? Está aqui, ó, seja objetivo. Está pautado na lei, está pautado aqui no decreto, está pautado na legislação, por isso que eu fiz tal conduta. Então, isso que é a objetividade, tá? E a imparcialidade. A imparcialidade é a ideia até do princípio da impessoalidade, né? Tratar as pessoas, todos devem ser tratados da mesma forma, tem que ser imparcial. Agora, olha só, aqui na minha humilde opinião, a única ou no máximo duas questões que caem sobre esse tema, é princípios, que estão aí, a partir do inciso 1. Então, vamos ler com calma esses seis princípios que foram traçados aí. 1, a lisura e a probidade em relação às atividades públicas e
particulares, olha só, hein? Muita atenção nessa informação, que a banca vai querer colocar somente nas atividades públicas. Não, tanto nas atividades públicas como também nas particulares. Tá? Então, quando você estiver no serviço público, tem que agir com lisura e probidade. Probidade é fazer a coisa certa, ser probo é ser correto, ser honesto, ser leal. É a ideia de probidade. Então, e de forma na lisura, ou seja, sem falcatrua, sem mutreta, sem fazer nada por debaixo do pano. Essa é a ideia da lisura. Algo que seja lícito e que seja amplo, que todos possam verificar uma questão aí, que você possa agir dessa forma dentro do serviço público. Tá? Então, marque a palavra lisura e marque a palavra probidade. E aqui que está a cereja do bolo, mais uma vez eu reforço. O examinador vai querer colocar assim somente nas atividades públicas. Não. Tanto nas atividades públicas você vai agir com lisura e probidade, como também nas suas atividades particulares. Não tem aquela máxima de, mas a vida é minha, eu faço o que eu quero. Eu sou uma pessoa que age com lisura e probidade no serviço público. Na minha vida particular eu faço... Não, ninguém está obrigando você a ser um servidor do município de Montes Claros, em Minas Gerais. Ninguém. Você não pode falar, professor, olha que eu estou sendo obrigado pelo município. Não, tanto é que você vai fazer um concurso público, você está estudando porque você quer, mas uma coisa é certa, e a lei não está errada. Vai ser um servidor do município de Montes Claros? Vai. Haja com lisura, haja com probidade, tanto na atividade pública, como também nas atividades particulares. Bem, outra coisa. 2. Decoro inerente ao exercício da função pública, ou seja, respeito inerente ao exercício da função pública. Tá? Você vai respeitar aquele cargo que você vai estar utilizando. Tá? Não vai, no caso, fazer algum ato que venha de respeitar o decoro, ou seja, a integridade ali da função pública. 3. Eficiência, que vem lá do princípio do artigo 37 da Constituição Federal. Ali no caput, na cabeça do artigo, tem a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Aqui ele vem a eficiência na persecução do bem comum. Quando fala eficiência, a ideia da eficiência, basicamente, prestação funcional, prestar um serviço de qualidade para o usuário do serviço público do município de Montes Claros. E também, quando fala da ideia da eficiência, nos reporta a ideia da presteza funcional, falei, e do rendimento funcional. O que é o rendimento funcional? Aquele servidor público que gasta pouco, mas traz o melhor resultado para o serviço público. Tá? Então, mais uma vez, eficiência na persecução do bem comum, igualdade no tratamento de todos perante a lei. Quando ele fala dessa igualdade de tratamento de todos perante a lei, nos reporta também lá na ideia da imparcialidade, né, que nós falamos anteriormente, e nos dá a ideia do princípio constitucional do artigo 37 também, que é o princípio da impessoalidade. Baseado no princípio da impessoalidade, todos devem ser tratados da mesma forma. Então, aqui é a ideia do princípio da impessoalidade. Aqui, quando fala igualdade no tratamento de todos perante a lei, buscando sempre, olha aí, a legalidade, que também é o princípio constitucional, artigo 37, e a transparência. É interessante quando ele fala a transparência, está trazendo a ideia também do princípio da publicidade. Baseado no princípio da publicidade, que está também no artigo 37 da Constituição Federal, temos a ideia da transparência. Ou seja, você, quando for agente público do município de Montes Claros, tem que agir de forma transparente, com a publicidade dos atos. Porque é interessante que, através da publicidade dos atos, é que a sociedade vai fazer aí, né, tem a possibilidade de fazer o controle da administração pública, assim como os demais órgãos de controle da administração pública. Fechou? Então, última vez, eficiência na persecução do bem comum, igualdade no tratamento de todos perante a lei, buscando sempre a legalidade e a transparência. Quero que você marque a palavra, o termo, buscando sempre. Por quê? Eu falei para meus alunos, inclusive, se você ainda não assistiu, aqui mesmo no YouTube tem a Lei 3175, que trata sobre o regime jurídico único dos servidores públicos de Montes Claros. Assista lá a aula, não esqueça. Quando você assistir minha aula, dê um like,
faça um bom comentário se você gostou, claro, e compartilhe essa aula com outras pessoas que você sabe que vai fazer o concurso, porque isso ajuda o YouTube a impulsionar a minha aula, tá? E o nosso material, o nosso trabalho, certo? E também não esqueça de me chamar aqui para fazer parte da lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Me siga no Instagram para receber mais dicas, _Valnei Oliveira, e também no meu site. Por lá você vai achar materiais sobre essa lei do Código de Ética, também materiais sobre o RJU e todos os materiais ali referentes ao seu concurso. Trabalho com questões em PDF sem gabarito, com vídeo aula de correção aqui no meu estúdio, do estilo que você está assistindo essa aula aqui, lógico, trazendo os pontos mais importantes, aquilo que o examinador, porventura, pode trazer na sua prova. Fechou? Muito bem. Olha só. Então, mandei marcar o buscando sempre. Por quê? Porque palavras que restringem demais ou palavras que ampliam demais, 99% de chance está errado. Somente, exclusivamente, todos, sem exceção. Raramente numa lei você encontra esses termos. Por isso que eu peço a vocês marcarem esse buscando sempre. Porque é interessante que às vezes você está diante de uma questão, e aí quando você tira esse termo, né, sempre, em hipótese nenhuma, todos, em nenhum momento você acaba chegando na alternativa correta, ou elimina 2 ou 3 alternativas. Entendeu? Então, por isso que eu quero você marque buscando sempre, porque aqui está na lei, tá? Buscando sempre a legalidade e a transparência. Outra coisa também que decorre lá do princípio do artigo 37 da Constituição Federal é a moralidade. Marque aí a moralidade da administração pública. O que é a moralidade? É a pessoa ser leal, a pessoa ser honesta, a pessoa ser probidade, agir com lealdade, agir com boa fé. Tudo isso decorre do princípio da moralidade. Então, a moralidade da administração pública, mais uma vez, tendo-se sempre, marque a palavra sempre, porque está na lei, tendo-se sempre como fim o bem comum e como meio a legalidade. Então, olha só, é interessante isso. Tem que agir com moralidade. Sempre o fim é o bem comum, mas, todavia, entretanto, não pode se apartar, não pode se afastar da legalidade. Porque se fosse assim, ia falar, não, mas ele fez uma coisa certa, mas ele fez de acordo com a lei. Não, então está tudo bem, mas o fim é o bem comum. Não, o fim é o bem comum, mas não pode se afastar, no caso aí, né, da legalidade. Ou seja, o meio para chegar a esse fim é a legalidade. Vai atingir o bem comum agindo com moralidade, administração pública? Vai. Todavia, entretanto, este meio, tá? Este fim, que é o bem comum, tem que passar pelo meio. Qual é? A legalidade. É sempre bem rápido e bem simples. Você quer atravessar para o outro lado. E a lei fala, tem que atravessar da ponte. Tá? Ah, mas eu sou um hábil nadador. Eu vou de remando para chegar do outro lado. Não valeu. Ah, mas atingiu o bem comum, que foi chegar do outro lado. Mas qual era a regra? O que estava na lei? Atravessar na ponte. Você não fez. Então, não será válido este ato administrativo, mesmo que tenha atingido o bem comum. Tá? Muito bem. O inciso 5 fala que o cuidado no tratamento ao público e o tratamento da coisa pública e do patrimônio. Cuidado. Tratar a coisa pública, né? Não vou nem falar como fosse sua, porque a gente fala assim, trata como se fosse sua. Ah, beleza, a pessoa não trata bem as coisas. Trate justamente como não fosse sua as coisas públicas e também o tratamento da pessoa, da coisa pública, tá? O tratamento ao público e o tratamento da coisa pública. Cuidado. Cuidado quando você tratar o público lá no município de Montes Claros, com respeito. A pessoa vai ali atrás de um serviço público, ela quer ter um tratamento de qualidade, ela quer que você respeite ela quer que você dê uma solução, porque por vezes vai chegar alguém com você, às vezes você não tem não é você o servidor competente, não é você que é competente para resolver aquela situação, mas você vai orientar, olha, não sou eu competente, mas no lugar tal, você conversa ou vai no setor tal que você vai resolver o seu problema. Então, essa é a ideia, né, de justamente você tratar o público com cuidado, com carinho, porque lembre-se, quem vai pagar o seu salário é o munícipe do município aí de Montes Claros. Então, respeito, cuidado ao tratar com o público e cuidado também ao tratar da coisa pública e do patrimônio público, tá?
E o inciso 6, obediência às ordens legais superiores, velando por seu cumprimento. Velando é a mesma coisa que zelando, tá? Olha só, não esqueça uma coisa, você no serviço público em Montes Claros, não só em Montes Claros, em qualquer serviço público, sempre haverá um superior hierárquico e sempre haverá um inferior hierárquico. Essa é a regra. Essa é a regra. Então, você sempre terá um superior hierárquico e você vai ter que obedecer às ordens legais desse superior hierárquico. Fechou? Tranquilos? O artigo 2º diz que o servidor público não poderá desprezar o elemento ético, marque a palavra ético, de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal. Então, olha só, como foi falado anteriormente, tá? Você vai ter que respeitar, como ele fala aqui, vai ter que respeitar o elemento ético, mas você não vai decidir somente o que é legal e o ilegal. O que é o justo é o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Mas principalmente, cuidado, a banca vai querer colocar mais somente, né? Não, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá? Consoante as regras contidas no artigo 37, caput, que é o que trata ali da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o parágrafo 4º da Constituição Federal, tá? Também o parágrafo 4º da Constituição Federal. Artigo 3º. A moralidade da administração pública não se limita, olha só, à distinção entre o bem e o mal. Então, a moralidade não é só distinguir entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Não esqueça, o fim é sempre o bem comum. Aí ele fala, o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade. Então, qual é o fim? O bem comum. Mas tem que ter um meio, que é a legalidade. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Então, para que seja moral, não basta que seja decidido entre o bem e o mal. Tá? Não se limita a isso. Ah, isso é bem, isso é mal. Ah, é moral, não é moral. Não. Além disso, tá, tem que ser consolidado, tá, a moralidade através do equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio entre a finalidade e a legalidade. Não tem aquela máxima que alguém fala assim, os fins justificam os meios. Não tem isso aqui. No serviço público de Montes Claros não tem essa história de os fins justificam o meio. Os fins serão bem público. Será o bem público. Agora, os meios, foi a legalidade? Foi. Então, certo. Futuros servidores, vamos dar uma pausa aqui, um break, mas continuaremos com dicas aqui na lista de transmissão e também aqui pelo YouTube. Um abraço e até as nossas próximas dicas.